Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 22ª semana do tempo comum, celebrando hoje São Raimundo Nonato. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Jesus coloca diante de nós a hostilidade que as comunidades têm para com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão ali, que são do dia a dia, que são daquela comunidade. Jesus, ele, como bom judeu, foi na sinagoga para fazer suas orações. Tomando o livro para rezar, ele participava dos momentos celebrativos de sua comunidade, refletindo sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Ele não podia não falar a verdade. Então, ele, de certa forma, explica o que deve ser explicado, o que deve ser ou o que está acontecendo naquela profecia do livro de Isaías que ele acabara de ler. Em nossas comunidades também acontece a mesma coisa. Jesus, embora fora muito elogiado, muito admirado, recebeu também a hostilidade das pessoas. Em nossas comunidades acontece relativamente a mesma coisa. As pessoas que fazem parte ali do dia a dia da comunidade não recebem o valor devido. Claro que ninguém precisa estar elogiando, ninguém precisa estar, de certa forma, engrandecendo um ao outro todos os dias. Mas
É no dia a dia, na valorização dos pequenos atos, dos pequenos gestos que cada um daquela comunidade faz, que a comunidade cresce. Jesus, ele dá exemplos fortes de que os estrangeiros receberam graças muito maiores do que aqueles que estão ali, porque eles não sabem reconhecer a grandeza da presença de Deus, dos valores dentro de sua própria comunidade. Por exemplo, em nossas comunidades, com certeza, existem pessoas que cantam muito bem, que são dinâmicas. Existem pessoas que, de certa forma, fazem trabalhos fantásticos dentro de nossa comunidade. Até mesmo a senhora que limpa a igreja, o rapaz que cuida do jardim. Coisas que não são triviais, mas são serviços que todos nós podemos e deveríamos fazer. Mas, inclusive, essas pessoas não recebem a valorização devida de muitas pessoas de nossas comunidades. Um risco que a gente corre é de valorizar muito os outros de fora. Claro, o diferente, ele causa um certo impacto nas pessoas. O diferente, ele chama mais atenção. Mas Jesus, ele não quer, nesse sentido, que a gente vá atrás do diferente. Ele quer que a gente, de certa forma, também aproveite o que os nossos irmãos de nossa comunidade têm a oferecer e estão oferecendo. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a comunidade cresce, mais a comunidade desenvolve com aquilo que ela tem. Jesus chama a nossa atenção também para que a gente possa perceber o que nós temos em nossa comunidade, o que nós temos em nossa família, a nossa casa, nossos filhos, a esposa, o marido, o trabalho. São todos dons de Deus. Por que as pessoas não valorizam? Por que as pessoas querem outras coisas que talvez não estão nem em suas mãos? Por que as pessoas sentem ciúmes, inveja, sendo que o que elas têm também é bom, também é necessário para a sua própria sobrevivência, para a sua felicidade? Se você não está feliz com o que você tem, ressignifica o que você tem. Dê um novo sentido ao que você tem. Olha, a minha casa não é tão bonita quanto a do meu vizinho. Olha, a minha casa não é tão grande, não é tão boa quanto a de fulano. Então, trabalhe com certa sua, uai. Então, se esforce para fazer de sua casa algo também diferente. Faça uma faxina, uma limpeza, dá uma nova pintura, troque de móveis, faça alguma coisa na sua casa também, uai. Se seus filhos, os membros da sua casa, né, não são tal qual você gostaria de que fossem, transforme essa realidade. Passe a mostrar para eles o valor que eles têm na sua vida, a importância que eles têm, o papel que eles desempenham dentro daquele lugar, daquele ambiente. Se é o seu trabalho, agradeça a Deus, porque sem ele você não teria as condições mínimas, talvez, para uma sobrevivência. Então, é como a gente vê aquilo que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a olhar as pessoas com indiferença, a partir do momento que a gente passa a olhar as pessoas com preconceito, então tudo na nossa vida começa a definhar, começa a perder o significado, o sentido. Porque eu não olho para o que eu tenho, mas eu olho para o que eu não tenho. E aí tudo perde sentido, tudo perde significado. O invejoso, ele sofre exatamente por isso, porque ele não consegue valorizar o que ele tem, mas ele consegue simplesmente visualizar o que ele não tem e sofre pelo que ele não tem sem valorizar o que ele tem. A pessoa ciumenta, ela, de certa forma, morre de medo de perder o que tem, mas não consegue aproveitar cada um dos momentos com aquilo que ele tem. Ah, mas corre o risco de perder. Mas então aproveita enquanto você tem aquilo.
Aproveita enquanto você tem as pessoas que você ama. Aproveita enquanto você tem os objetos que lhe fazem e lhe proporcionam felicidade. Seja feliz, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele continua tipo como que lamentando tudo o que aconteceu. E que um dia as pessoas vão jogar na cara dele e o fizeram no alto da cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus saiu passando pelo meio deles e continuou o seu caminho. Assim deve ser nossa vida. Nós devemos continuar nossa vida, nosso caminho. Não podemos ficar estacionados, olhando para o que nós não temos, chorando o que nós ainda não conseguimos. Precisamos continuar nosso caminho na busca, não de ter as coisas ou as pessoas, não, mas de viver. Se infelizmente não recebeu o valor devido nessa comunidade, não recebeu o valor devido no seu ambiente de trabalho, na sua própria casa, continue seu caminho. Faça as coisas que lhe dê felicidade. Jesus, ele não deixou de ir na sinagoga, de rezar por conta disso, não. Ele continuou fazendo o que era dele fazer, o que lhe causava felicidade, o que lhe unia a Deus Nosso Senhor. A hostilidade das pessoas era indiferente para Jesus, mas ele buscava sempre, a todo momento, valorizar aqueles que vinham até ele, doentes, leprosos, pecadores. Então, faça o mesmo. Valorize o que você tem. Você tem poucos amigos? Você tem poucos bens? Você tem relativamente dificuldades com certas situações? Então, valorize o pouco que você tem. E dentro em breve você vai ver que esse pouco lhe causou tanta felicidade que você não precisava de muito assim. Tenha um bom dia e que Deus Nosso Senhor abençoe a sua semana.